Obrigada, Marcelo. Vamos? Boa tarde, gente. Estamos aqui para debater nosso quinto encontro do GEALC, um painel de pesquisa, que também é um seminário interno do EPM. A gente está fazendo essa parceria entre o GEALC e o EPM, considerando que muitos dos nossos debates coincidem com pesquisas dos nossos estudantes de pós-graduação. E então, o nosso tema de hoje é o acordo Mercosul-União Europeia. A gente vai ter dois estudantes, um doutorando e um estudante de graduação, para fazer esse debate. Eles são autores de dois textos interessantes e muito bem escritos, que foram publicados na newsletter do OPEB, né? Inclusive, essa é uma atividade também em parceria com o pessoal do OPEB, né? E antes da gente começar propriamente o nosso assunto, a gente combinou, teve uma certa demanda de que a gente falasse algo sobre as eleições do Equador que aconteceram no fim de semana, não o da Páscoa, o anterior, né? A gente fala pouco sobre o Equador aqui no Brasil, não é um país sobre o qual se fala muito, não existem tantas pesquisas de brasileiros sobre o Equador. E, no entanto, o Equador tem se tornado um epicentro de vários conflitos latino-americanos que valem a pena a gente explorar e analisar um pouco mais de perto. Como a gente não tem tempo para fazer uma agenda a mais, porque a gente já está com agenda bastante sobrecarregada, a proposta, então, foi fazer uma breve introdução, um comentário analítico sobre as eleições do Equador, coisa de 10 a 15 minutos, e depois passar para o nosso debate principal. Assim a gente consegue contemplar alguns temas da conjuntura, sem para isso ter que ter um esforço de uma agenda a mais exclusiva para eles. E conforme demandas desse tipo forem surgindo, ideias de debates mais específicos sobre temas mais quentes, a gente pode ir incorporando com esses microcomentários nas aberturas dos nossos eventos. Então, eu fiz um comentário sobre as eleições do Equador no programa do YouTube, o Manhã do Brasil, e vou, então, falar um pouco sobre isso, aproveitando que eu pesquisei algo. Primeiro, eu acho que pode ser interessante caracterizar, do ponto de vista geopolítico, que o Equador está passando por um processo de colombianização, no sentido de que, conforme foram assinados os acordos de paz na Colômbia e a configuração das políticas de segurança pública foram alteradas na Colômbia a partir do desarme de alguns setores, também, concomitantemente, novas rotas do narcotráfico foram sendo abertas no Equador. Então, há um deslocamento de rotas e uma intensificação do fluxo dos bandos de narcotraficantes da Colômbia para o Equador. Isso dá origem a uma crise de segurança pública no Equador nos últimos 6 ou 7 anos, né? O Equador, há 10 anos atrás, era o país com menores taxas de homicídios na América Latina. Era considerado um país bastante pacífico para os nossos padrões, né? E então, de uns 6, 7 anos para cá, a violência interna no Equador foi aumentando muito e deu origem, então, a uma crise política também, concomitante à crise de segurança pública. Então, há atualmente uma estatística alarmante, que é de 38 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Equador se transformou num dos principais, ou o principal país em termos dessas estatísticas, né? O número 1 da violência homicida. Isso tem a ver com, claro, uma crise social, né? Toda a crise de violência e de segurança pública latino-americana sempre advém de uma crise social quase que estrutural, né? Uma facilidade enorme de recrutamento de jovens para esse tipo de atividade econômica, né? E no caso do Equador, o último período foi muito conturbado em termos políticos. Então, só relembrando vocês, né? O atual presidente, Daniel Noboa, ele foi eleito no final de 2023, no meio do mandato do Guilherme Lasso, que convocou um mecanismo político que eles chamam lá de morte cruzada, que é basicamente a reconvocação eleitoral tanto do Congresso quanto do Executivo. E aí eles, então,
o Guilherme Lasso convocou a morte cruzada e foram realizadas eleições para o Congresso e para o Executivo. Nesse processo ganha o Daniel Noboa, que é um jovem, sub-40, né, riquíssimo, milionário, que nasceu em Miami, e o pai dele é um dos empresários mais ricos do Equador, da pecuária, no ramo da pecuária, mas também um multi-empresário, e ele segue então essa vida empresarial da família. Ele tem um perfil nesse sentido com algum paralelo com Nayib Bukele em El Salvador, porque ele é muito rico e ele com a diferença de que ele vai para fazer sua carreira política diretamente na direita, né? Nayib Bukele começa a sua carreira política inicialmente na esquerda de El Salvador e depois ele faz uma guinada à direita. E as eleições agora, os principais candidatos foram o Noboa, como reeleito, e a Luísa Gonçalez, que é a candidata do correísmo. Rafael Correa está exilado, como vocês também sabem, na Europa. Ele é acusado de desvios e determinadas modalidades de corrupção muito semelhantes àquelas que apareceram na época da Lava Jato aqui no Brasil, também envolvendo Odebrecht ou envolvendo a construção civil. Existe um processo de lawfare bastante pesado no Equador, não é só ele, não é só o Correa, mas outros políticos da Revolução Cidadã também estão sendo acusados de maneira bastante suspeita, né, e perseguidos de maneira bastante suspeita. E a Luísa Gonçalez, então, representaria esse correísmo mais orgânico. O problema é que, desde a entrada do Lenin Moreno, que foi um candidato correísta que venceu as eleições em 2017, se não me engano, mas que traiu o correísmo e bandeou para um processo de reformas neoliberais bastante forte, né, bastante radical, há uma dissidência gigantesca das bases populares com o correísmo. Isso fragilizou o correísmo nas últimas disputas eleitorais. Um dos exemplos é o fenômeno do Pachacutic, que é o partido político vinculado, mas não automaticamente, mas de alguma forma vinculado à CONAIE, que é a Confederação Nacional de Povos Indígenas do Equador, que representa o movimento indígena, movimentos populares no país, que tem tido um poder de agência e de levante social muito importante, né? Então vocês devem lembrar, em 2019, no mesmo ano que aconteceu o estalido social no Chile, também teve um levante popular impressionante no Equador e outro na Colômbia. Na Colômbia, protagonizado pelos estudantes e pela juventude, e no Equador, protagonizado pelos povos indígenas, contra reformas de tipo neoliberal que estavam sendo implementadas de maneira bastante autoritária pelo próprio Lenin Moreno, que tem esse nome, né, tão marcadamente à esquerda, mas que acabou se girando à direita. Então, o correísmo fica bastante prejudicado, né? Não é só o Lenin Moreno que gera essa crise das bases populares com o correísmo, antes disso o próprio Rafael Correa, né? Rafael Correa, que prometeu certas medidas relacionadas com os direitos da natureza, desde a Constituição, mas que acabou, de alguma forma, aderindo a projetos extrativistas, neo-extrativistas, e não correspondendo com as expectativas populares vinculadas a esse novo constitucionalismo que ele mesmo ajudou a forjar, né? Então já tem um racha prévio aí, e aí, na eleição em que ganha o Guilherme Lasso, há um fenômeno de massas, que é o Yacu Pérez. Yacu Pérez foi o candidato do Pachacutic, que é o partido indígena, né? E foi um candidato muito bem votado, que teve 20% dos votos. E o Yacu Pérez, no segundo turno, né, ele quase foi para o segundo turno, mas não foi, e aí no segundo turno ele acaba dando sinais de que poderia até mesmo apoiar a direita contra o correísmo, né? Faz uma reunião com o Guilherme Lasso, não chega a declarar apoio abertamente, mas faz reunião com a direita, isso pega muito mal, né? E a situação então fica um pouco confusa em termos ideológicos. O que acontece nessa eleição de agora é que a Luísa Gonçalez conseguiu puxar no segundo turno esse setor para seu bloco, né?
que o representante não foi o Iaco Pérez, foi o Leônidas Issa, do Pachacutic, mas ele não se desempenhou tão bem, ele teve 5% dos votos. E a outra candidata, quarto lugar, quarto colocado no primeiro turno, foi a Andréa Gonçalves, que é de extrema direita e teve 2%, uma coisa assim. No segundo turno, o que acontece é um fenômeno estranho, porque o Noboa cresce mais de 25% em relação ao primeiro turno, e a Luísa Gonçalves, apesar de ter agregado o Leônidas Issa e o Pachacutic e esse setor dissidente ao seu bloco, só aumenta 1,5% dos seus votos em relação ao primeiro turno. Então o Noboa dispara no segundo turno em relação a Luísa Gonçalves, contrariando as mais de 12 pesquisas eleitorais que tinham sido feitas que davam a vitória da Luísa. Então a Luísa Gonçalves e o seu bloco passam a acusar as eleições de fraudulentas, e eu acho que aqui não se trata tanto de uma fraude do ponto de vista eleitoral, no sentido de ter comprovação de roubo de votos, de sumiço de atas, não é tanto nesse sentido a acusação de fraude, embora tenha casos de atas que não foram assinadas, que foram subidas no site do CNE, mas muito mais um problema anterior, de cunho político mais profundo até, que é o fato de que o Daniel Noboa deveria estar afastado do cargo pela lei eleitoral para ser candidato à presidência, e ele não o fez. Ele teria que ter entregue o poder para a sua vice-presidenta, que é uma mulher de direita, com a qual ele brigou. E aí há uma série de calúnias e, enfim, de acusações mútuas que ele e a sua vice-presidente trocaram nos últimos meses. E aí, então, ele não entrega o cargo para a sua vice-presidente, como a lei eleitoral manda, e ele realiza a eleição sendo presidente, o que é, por si só, violador da lei eleitoral. Então, nesse sentido, é fraudulenta a eleição, porque se ela tivesse sido totalmente limpa, no sentido da própria lei equatoriana, ele teria sido obrigado a se afastar. Ou então a sua candidatura deveria ter sido impugnada, ou algo do tipo. Né? Fora isso, tem um problema de que a extrema-direita, o Daniel Noboa, dentro dessa vibe Bukele que ele tem desenvolvido, ele tem feito toques de recolher e decretado estado de exceção. E a eleição acontece sob um estado de exceção, a sociedade equatoriana está totalmente militarizada, há casos de prisão, sequestro e desaparecimento e morte de pessoas das periferias do Equador, a pretexto da guerra contra as drogas, contra a criminalidade. Né? Então, nesse sentido, uma colombianização, porque é uma mistura de bandos criminais de dentro e de fora do Estado que atuam de alguma forma juntos, né, nessa história. Tem um episódio do podcast que retrata muito bem essa situação de violência de Estado, que é mais ou menos o episódio do El Hilo, da Rádio Ambulante, que se chama Los Cuatro de Guayaquil, sobre 4 meninos de 11, 13 e 14 anos, 2 deles irmãos e primos, que estavam saindo da escola, indo jogar futebol perto de uma quadra, e foram pegos por um grupo de militares do exército. A filmagem deles, tem testemunhas deles sendo pegos por esses militares, e daí eles desapareceram por alguns dias e depois foram encontrados em situação de tortura, com corpos carbonizados, quer dizer, eram crianças, né? Todos negros. Então, agora está se debatendo esse problema também estrutural da violência racista de Estado no Equador, numa situação em que o clima é de quase ditadura, no sentido da ditadura contra as periferias, né? Então é isso. Nesse sentido que a oposição tem acusado a eleição de fraudulenta, né? E acho que é mais ou menos isso, um informe mais geral. Você quer falar alguma coisa, Maria? Quero. Menos que 10 minutinhos. É o seguinte, a Joana fez um quadro sintético e muito abrangente da situação no Equador, mas ela suscita para aqui, para o Brasil, algo notável, que é há vários sinais da mudança da política externa brasileira. A gente tem feito pouco
debates sobre a política externa brasileira nesse Lula 3. Eu acho que, aliás, não fizemos nenhum geral aqui na universidade, coisa que a gente fez muito nos governos Lula, não no Lula 1, porque não existia o FABC, mas quando o nosso curso começa em 2010, em 2013 a gente fez um grande encontro da política externa, era o seminário, não era seminário, não lembro o nome oficial, a Conferência de Política Externa em 2013, no final do primeiro semestre de 2013, que veio o Lula, veio o Celso Amorim, veio o Antônio Patriota, que era então ministro da Dilma teve aqui, tiveram vários ministros, e o nosso curso de Relações Internacionais nasce muito incentivado pelo que foi a chamada política externa ativa e altiva, uma política externa voltada para a integração latino-americana, uma política externa que parecia se afastar dos ditames do Departamento de Estado. Pois esse terceiro mandato do Lula coloca algo novo, que é uma mudança de eixo, uma mudança de rumo na política externa, cujos sinais começam a aparecer desde o golpe da Dina Boluarte no Peru, em 7 de dezembro de 2022, quando a assessoria do Lula, do Itamaraty, formula uma nota que o Lula acaba assinando, saudando a Dina Boluarte por ter chegado ao governo. Na verdade, era um golpe de Estado contra o presidente eleito Pedro Castillo. Esse foi um passo muito preocupante ali logo de início. Eu tive a oportunidade de me reunir aqui na Fundação Frederic Ebert com um dos assessores, não o Celso Amorim, mas com um dos assessores do Lula, e falou, não, o que houve lá é que o Pedro Castillo tinha tentado fechar o Congresso e aí houve essa reação dos setores democráticos e a Dina Boluarte, que era vice dele, assumiu o governo. Não era isso, existe um mecanismo semelhante ao Equador, no Peru, que o presidente tem a prerrogativa de fechar o Congresso, de dissolver o Congresso como um regime parlamentarista. E o Pedro Castillo fez isso sem força política. Foi um cenário confuso, mas esse mau passo ficou desde o início. E a gente vem vendo, ao longo do governo Lula, em especial em relação à Venezuela, uma hesitação que culmina com o afastamento e a denúncia da eleição venezuelana no ano passado, a denúncia de fraude e tal. O Brasil não reconhece inicialmente, mas o mais sério é que o Brasil, logo depois, a Venezuela, na reunião do BRICS, em Kazan, na Rússia, a Venezuela busca entrar no grupo, no bloco, e o Brasil impõe um veto, mesmo com todas as demonstrações explícitas da China e da Rússia de que a Venezuela seria bem-vinda. Era algo estratégico para o BRICS, porque o bloco passaria a reunir mais de 60% das reservas mundiais de petróleo. Isso ficou como um problema sério na diplomacia brasileira. Aconteceram outras hesitações, mas o problema é que nesse quadro que a Joana fala, o Brasil foi um dos primeiros países, a eleição foi domingo, no começo da tarde de segunda-feira, o Brasil já reconhece e saúda o povo equatoriano pela vitória do Noboa. O que é algo problemático. Ou você tem um peso e uma medida, agora ter dois pesos e duas medidas é complicado. Isso se acentua essa semana, aliás ontem, com a aproximação do Lula, do Gabriel Boric, não que não tenha que se aproximar, o Brasil tem que se aproximar com todo mundo na América Latina, mas ele faz uma aproximação com um governo que, na conferência de presidentes latino-americanos que aconteceu em junho de 2023 em Brasília, o Lula recebeu com pompa e de maneira especial o Nicolás Maduro. E o Gabriel Boric fez uma grosseria com o Lula, que foi atacá-lo pesadamente, não cara a cara com o Lula. O Boric sai mais cedo da reunião no aeroporto de Brasília e dá uma entrevista muito pesada contra o Lula, ofensiva. O Lula até fala, olha, ele parece que não tem experiência de saber como é que funcionam as relações internacionais. Muito boa a entrevista do Lula. O Boric agora foi recebido no Palácio do Planalto com uma série de acordos feitos com o Chile, que é muito bom. Mas o Boric meio que expressava uma política latino-americanista o seguinte: vamos fazer a integração sem Venezuela, sem Cuba e sem Nicarágua. A gente pode discutir Cuba, Venezuela e Nicarágua à vontade, mas é um parte-pri, um ponto de partida, esse veto a Cuba, Venezuela e Nicarágua. O Brasil não tem veto nenhuma a Cuba. O Brasil tem veto a Venezuela, porque a Nicarágua, que a Venezuela é algo que a gente um dia pode discutir separadamente.
mas o Brasil acaba convidando o Boric para a reunião do BRICS, que vai acontecer em junho no Rio de Janeiro. Ou seja, com a Venezuela é o veto e com o Boric é a aproximação. Problema nenhum, o problema é você ter lógica nessa política, é saber qual é a diretriz, coisa que a gente não tem claro. Então eu coloco aí, não uma oposição à política externa, mas um ponto de interrogação. O que passa em nossa política? O que acontece com a nossa política externa? Eu acho que é um tema que nós podemos desenvolver num debate programado aqui no GEALC. No terceiro quadrimestre nós vamos discutir a política externa brasileira e fazer um balanço dela, deve ser no mês de setembro, outubro, que eu acho que a gente pode discutir isso com vagar, mas é algo que a gente deve ter em mente, que está ocorrendo uma mudança séria na diretriz da nossa diplomacia. É isso, gente. Muito obrigado. Joana. Bom, pessoal, então eu vou chamar à mesa o Gustavo e o Bruno, podem se colocar, e aí a gente já vai começar a dar início ao nosso debate, tema principal. Já atrasou para o canal chegar. A gente atrasou para você chegar. Tá bom. Tá bom. Pessoal, o Bruno é estudante de graduação do BRI, né? Do BRI e do BCE, de RI e de Economia. Ele é pesquisador do OPEB e ele, junto com outros vários autores, escreveu um texto muito bom, que a gente indicou a leitura para todos, no fim de 2023, né? Junho de 2023. E aí, o Gustavo escreveu um texto sobre o mesmo tema, o acordo Mercosul-União Europeia, quase que dando atualizações e incorporando alguns elementos de análise com uma certa continuidade. Então, são textos muito bons, espero que vocês tenham lido. Quem não leu ainda, façam isso, porque tem muita objetividade desses textos, tem muita informação e também tem análise, né? Também tem um olhar analítico sobre o significado desse acordo. Então, o nosso tema é para onde nos leva o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos começar com o Bruno, que escreveu o primeiro texto, no meio de 23, e depois passar para o Gustavo, que escreveu esse último texto de janeiro desse ano. Só ressaltando o seguinte, acho que é a primeira vez que a gente está se referenciando em textos de pesquisadores e estudantes aqui da FABC. Acho que isso é uma coisa a ser saudada. Sim, isso é importante, porque os estudantes produzem, né? E a gente precisa também ler e discutir os textos dos estudantes. Então, também é nosso propósito aqui. A gente, no próximo quadrimestre, vai ter vários painéis com pós-graduandos apresentando seus textos também. Vamos lá, a palavra para o Bruno. Se você quiser complementar a sua apresentação que eu fiz, pode complementar. Perfeito. Eu já me desculpo que estou um pouco sem voz aqui, mas eu gostaria de agradecer ao professor Marangoni, à professora Joana pelo convite, e também pontuar inicialmente que esse é um texto, como a professora falou, de 2023, então houve certas mudanças com o período e com o fechamento da última negociação em dezembro de 2024. Esse texto também, acho que é importante ressaltar que está num livro que foi organizado também pelo professor Marangoni, por mim, pela professora Ismari Zeb da Unifesp, que se chama América Latina em Ebulição, um continente em busca de sentidos, que está disponível gratuitamente no site do OPEB. Tem 53 artigos que a gente produziu durante o ano de 2023 do GT América Latina, que era coordenado pelo professor Marangoni também. Então, é um livro, assim, modéstia à parte, fantástico, que fez uma excelente cobertura da América Latina durante esse ano. E começando a falar, somos autores do texto, temos mais 5 autores também, e a nossa visão, acho que inicial ali é certa criticidade a esse acordo, né? Então, a gente inicialmente pensou que há uma suposta cooperação entre o Mercosul e a União Europeia e alguns riscos também, que esse acordo poderia desmontar a nossa indústria nacional, intra-regional, não só do Mercosul, como também dos outros países. Claro que há prós e contras, é o que a gente justamente vai apresentar e discutir aqui. Então, a gente inicialmente observa essas assimetrias. Então, esse acordo, falando um pouquinho também, teve as negociações iniciais iniciadas em 99, ele
parte, acho que pode passar para o outro slide. Falando um pouquinho do que é o acordo. Ele se inicia em 1995 com o Acordo de Madrid, a assinatura de um acordo de interesse, né, de negociação entre o Mercosul e a União Europeia, só que esse acordo só é ratificado pelo Brasil em 99. Então, formalmente, as negociações começam ali com o depósito do valor ali do acordo, e a partir de 99 há várias rodadas de negociação. Então, esse acordo também é um marco histórico, ele representa um esforço para fortalecer as relações econômicas entre dois blocos regionais, que é a União Europeia e o Mercosul, e também uma dimensão econômica muito grande. A gente vê ali um mercado de 780 milhões de pessoas e também que seria a união de um quarto do PIB global. Então, a gente vê a dimensão desse acordo, né? Um acordo substancial que vai fazer uma grande diferença. E a abrangência também, então ele abrange algumas tarifas, barreiras não tarifárias, serviços, compras governamentais, propriedade intelectual e o desenvolvimento sustentável. Acho que pode passar. Então, como eu falei, o início das negociações começaram em 1995 e formalmente em 99. Vou acompanhando por aqui. Com o Acordo de Madrid, a gente teve as primeiras rodadas entre o ano de 2000 e 2010, só que oscilaram e não houveram grandes avanços. E durante os anos de 2010 a 2016, algumas tratativas com interrupções, e elas são retomadas formalmente em 2016 com um novo impulso. Só que aí o acordo é assinado, né, durante o governo Bolsonaro e o governo Macri na Argentina em 2019. Só que a gente sabe em que circunstâncias isso foi feito, né, porque o Macri queria se reeleger ali na Argentina, então houveram uma série de concessões para o lado europeu. E a partir de 2020 para cá, a gente teve novas rodadas de negociações com novos governos progressistas na América Latina, como o governo Lula, que viram que esse acordo entregava demais para o outro lado. Então, o governo achou necessário reformular algumas tratativas do acordo assinado em 2019. Pode passar. Então, falando um pouquinho dos impactos econômicos, a gente tem um aumento do PIB esperado de 87 bilhões de dólares, podendo chegar a 125 bilhões de dólares com a redução das barreiras não tarifárias, e também 113 bilhões de investimentos, que é o volume esperado do acordo até 2035. Então, a gente está falando de um acordo substancial, que vai movimentar valores substanciais. E partindo disso também, a movimentação de 100 bilhões de exportações, que seria um ganho das exportações brasileiras para a União Europeia até 2035. E o SISCOMEX, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, apresenta que isso vai ser uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Então, vai integrar 780 milhões de habitantes, a um quarto do PIB global. Isso é mais um panorama, creio que todo mundo sabe o que é esse acordo. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os riscos para a indústria do Mercosul. Como eu tinha falado inicialmente, a gente observou que há assimetrias, então há o risco de desindustrialização, a competição desigual com os produtos europeus. A gente sabe que a Europa exporta produtos de alto valor agregado, de alta tecnologia, que a gente majoritariamente exporta produtos agrícolas para a região, então há uma certa assimetria na negociação. E também os setores vulneráveis, que seriam os setores de automóveis, de máquinas e de equipamentos e produtos químicos, que são setores que exigem uma maior tecnologia. Também as pequenas empresas entrariam em risco de eliminação, principalmente na questão de compras governamentais, com a entrada de novas empresas do mercado europeu aqui no Mercosul, e também há um impacto negativo na geração de empregos e postos de trabalho, com a questão da desindustrialização. Aí eu queria falar também um pouquinho, que a gente cita no artigo, que alguns críticos argumentam que o acordo poderia levar ao desmonte das indústrias do Mercosul devido à competição
na política de industrialização brasileira, que é uma das propostas do governo Lula III. O Lula e o Alckmin apontam que essa neoindustrialização requer uma iniciativa, um planejamento e gestão. E a nossa diversificação precisa ser criteriosa. Então, o próprio governo aponta ali, né, esses critérios que são necessários, e a gente vê que na negociação do acordo isso não ficou muito claro. Então, o governo apresenta uma nova proposta de industrialização e abre o mercado aqui do nosso bloco a empresas estrangeiras, e isso gera questionamentos. Então, apresentando também os interesses de cada lado nas negociações. Os interesses do Mercosul é justamente o acesso ao mercado europeu para produtos agrícolas, a redução de barreiras não tarifárias, o aumento das exportações de carne bovina, aves e produtos agrícolas processados, e também a atração de investimentos. E justamente a transferência de tecnologia, que é um dos pontos mais importantes, porque não adianta a gente abrir o mercado e não receber nada em troca. E os interesses da União Europeia é o acesso ao mercado sul-americano para produtos industrializados, a participação nas compras governamentais, que é um setor fundamental da economia brasileira também, e também há sérios riscos para os pequenos agricultores e compras, como a gente pode observar. Um dos pontos importantes da nova negociação que foi fechada em 2004 é deixar o SUS fora dessas compras governamentais. Então, o SUS está protegido de qualquer iniciativa estrangeira. Também tem a questão da proteção da propriedade intelectual, as garantias ambientais e trabalhistas, que foi um dos grandes entraves para fechar o acordo no governo Bolsonaro. Havia grande questionamento sobre as questões ambientais pelos observadores europeus. E a proteção também dos produtores agrícolas, que é a grande questão que é barrada ali na França, né? A gente vê os agricultores fazendo um tipo de insurreição ali e pressionando o governo Macron a não aceitar esse acordo, e a gente viu certas discussões ali entre o Lula e o Macron do ano passado, ali, com as pressões populares ali na França. Então, os interesses de ambos os blocos refletem suas estruturas econômicas e prioridades. A gente tem a União Europeia, que são contando países extremamente industrializados, com indústrias históricas de altíssima tecnologia, e o Brasil, que majoritariamente exporta produtos agrícolas, commodities, para fora. Então, é justamente isso. O Mercosul quer expandir suas exportações agrícolas, e a União Europeia quer ampliar seus mercados para produtos industrializados. A gente vê essa simetria, pode gerar até problemas no balanço de pagamento dos países. E, passando um pouquinho justamente como esse acordo, esse artigo foi escrito no começo de 2023, a gente estava no primeiro ano, nos primeiros meses do governo Lula III. Acho que é necessário retomar as críticas ali ao governo Bolsonaro, que foi, de fato, assinou o acordo em 2019. E o Gustavo vai falar um pouco das novas diretrizes do acordo, que a gente negociou agora em dezembro de 2024. Então, sobre a perspectiva ali do Bolsonaro, a visão que houveram concessões excessivas. Então, meio que havia um interesse do próprio governo Bolsonaro de fechar esse acordo a qualquer custo, não só do Bolsonaro, como do Macri e dos demais países do Mercosul. O Uruguai, que tem uma economia pequena também, então alguns países são totalmente favoráveis a esse acordo, e o Brasil, como a maior economia do bloco, creio que nossos interesses ainda estão em disputa. A questão da proteção ambiental indígena, a gente sabe, né, é fato que o Bolsonaro permitiu ali a exploração de áreas indígenas e também dos mineradores em áreas protegidas, e flexibilizou as leis ambientais. E também, como a gente já tinha apontado, o impacto econômico assimétrico desproporcional entre os países. Então, segundo a análise até do Celso Amorim, que é a atual assessor especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores, e o Jorge Tayana, ex-ministro das Relações Exteriores da Argentina, a urgência de se anunciar o fechamento do acordo em 2019 se deu por razões políticas específicas da conjuntura. Então, naquele momento era crucial assinar esse acordo ali em julho de 2019 como uma estratégia do presidente Macri para aumentar suas chances de reeleição. Pode passar. E a gente chega a um ponto crucial do acordo, que foi justamente o que barrou o acordo por tantos anos, que é a questão ambiental. Então, os europeus lançaram em 2019 um pacto ecológico que visava tornar a economia do bloco mais sustentável e o impacto neutro no clima. Então, justamente, era uma das barreiras
2020 também a União Europeia propôs um anexo ambiental, inseriu normas restritivas para a pauta ambiental, então havia um fechamento de ideias ali do que era proteção ambiental, isso não podia ficar em aberto. Também um avanço da diplomacia ambiental, com princípios que tornaram-se centrais nas relações diplomáticas e comerciais da União Europeia, que é justamente essa exigência da proteção ambiental, e as tensões que eles tiveram com o governo Bolsonaro, que resistiam à ratificação, porque o governo, a gente estava vendo aí na televisão, saindo nos jornais do mundo inteiro, a devastação que a gente estava vendo na Amazônia e nas demais biomas do Brasil. Né? Então, o Brasil, em 2020, o comissário europeu demonstrou abertamente suas preocupações com o aumento do desmatamento do país e as políticas antiambientais do presidente Bolsonaro, especialmente em projetos de lei facilitar o desmatamento e a mineração de terras indígenas. E chegando já no governo Lula 3, em 2023, a gente viu uma mudança, né, nesse panorama, que foi o compromisso ambiental. O Lula se comprometeu a erradicar o desmatamento e o garimpo ilegal. Agora, já com 2 anos e meio de governo, a gente pode ver que algumas medidas, né, ainda continuam com problemas ali, não houve essa erradicação total, mas houve pelo menos uma iniciativa. A União Europeia também lançou uma side letter, que é uma carta lateral, em 2023, exigindo a proibição do comércio de produtos ligados ao desmatamento e a comprovação de neutralidade de carbono para certos produtos que seriam negociados. Então, mais uma exigência do lado europeu para essa questão ambiental e climática. E também, com o governo Lula 3, houve uma questão também de equilíbrio nessas negociações. A gente viu que esse acordo fechado ali em 2019 era assimétrico, era um acordo que permitia abrir muito espaço para os europeus interferirem aqui na nossa região. Então, em 24 de maio de 2023, o nosso chanceler Mauro Vieira reiterou o desejo de chegar a um acordo equilibrado entre os 2 blocos, mas alertou que o Brasil não iria aceitar que o meio ambiente seja utilizado como pretexto para exigências despropositadas ou medidas protecionistas. Então, eles meio que estavam querendo pressionar o nosso bloco, né, a deixar uma abertura maior justamente pelas questões ambientais, que eram, como a gente viu, que uma das maiores exigências para a ratificação e fechamento do acordo. Então, falando um pouquinho dos próximos passos e desafios, que era o panorama ali em junho de 2023. Então, justamente as negociações mais equilibradas, buscar melhorias nesse acordo, que o Gustavo vai apresentar em seguida, que a gente vai ter resultados melhores nessas negociações desse acordo fechado em Montevidéu. A proteção de setores sensíveis, então garantir salvaguardas para setores industriais vulneráveis e a competição europeia. O desenvolvimento sustentável, conciliar a preservação ambiental com o crescimento econômico, que é uma das medidas que o governo Lula está tentando aqui, os demais países do bloco. E a ratificação parlamentar, que é o passo a seguir agora, depois que o acordo, né, foi encerradas as negociações de fato em dezembro de 2024. A gente sabe que há tensões internas dos países, tanto da Europa quanto do Mercosul. A gente não sabe quando isso vai acontecer de fato. Então, a perspectiva que a gente apresenta no final do artigo é justamente que essas contribuições possam melhorar essa negociação do acordo, e o objetivo seria incentivar não apenas o setor econômico e comercial, mas direcioná-lo ao âmbito político e social, propiciando retornos estruturais positivos para a América Latina, porque a gente sabe, né, historicamente, das dificuldades. A gente tem a teoria da dependência. A gente sabe que os nossos países, de fato, não conseguiram se industrializar totalmente. A gente tem uma indústria bem modesta e abrir esse mercado seria muito perigoso. Então, caberia aos governantes e às partes envolvidas tomarem as medidas adequadas. A gente viu, né, as pressões que foram tomadas aí e as negociações em pauta, que acabaram encerrando as negociações do acordo em dezembro de 2024. E acho que seria basicamente isso. É um panorama geral do que a gente fez. Estamos abertos para discussões. Vou passar a palavra para o Gustavo, falar melhor sobre essa nova etapa que a gente entrou. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Gustavo. Hoje eu estou encarregado de apresentar o trabalho, mas eu queria falar que ele foi escrito a 8 mãos, né? Escrito com a ajuda das meninas, da Tuane, da Letícia e da Rebeca.
Só frisando aqui sobre o texto. E, bom, esse texto foi escrito na época que foi concluída na cúpula do Mercosul o acordo com os europeus, a conclusão das negociações, e na época a gente pensou o que marcaria esse acordo nesse momento, no mundo que nós estamos vivendo, o que ele teria de simbólico, de significante. A gente pensou na ideia de que ia ser um acordo de liberalização e um período de protecionismo. Pode passar. E eu vou mostrar para vocês, tem um contexto internacional e tudo mais. Aqui é a introdução, para vocês terem uma noção mais básica aqui do que foi a conclusão do acordo em 2024. Ele foi concluído na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Montevideo. Foi chamada a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para participar dessa conclusão das negociações. Esse acordo tem sido negociado há mais de 25 anos, como o próprio Bruno falou, é um dos maiores acordos de comércio e investimento do mundo, abrangendo 718 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. E, como eu disse, o contexto em que as negociações desse acordo foram concluídas simboliza muito do que ele se mostra hoje para a gente. Pode passar. Bom, de contexto internacional, o que eu posso levantar aqui, que é o seguinte: até a crise de 2008, as negociações de liberalização comercial aconteceram muito no âmbito da Organização Mundial do Comércio, na época na rodada Doha e tudo mais, mas a partir da crise de 2008 começa a surgir um certo grau de protecionismo em âmbito internacional, principalmente dos países mais ricos, dos países do norte global, e eles acabam por substituir essas rodadas de negociação comercial por os chamados mega acordos comerciais da época. E aí eu posso destacar não somente o acordo Mercosul-União Europeia, mas eu posso destacar também a parceria transpacífica. Vou desligar aqui porque eu acho que não... Tá funcionando sim, é só um pouquinho mais perto. Não, tá funcionando, mas eu fico com o microfone. Mas é que é melhor para nossa gravação. Tá. Obrigada. Então, a parceria transpacífica, que era a negociação entre os Estados Unidos e os países do Pacífico, a parceria transatlântica, Estados Unidos com a União Europeia, e a parceria econômica regional abrangente. É curioso ressaltar que tanto a parceria transpacífica quanto a parceria transatlântica, as negociações não foram adiante por causa do governo Trump, do protecionismo do governo Trump. E a parceria econômica regional abrangente foi levada adiante pela China, que deu continuidade a um certo arcabouço que já havia sido construído na época da parceria transpacífica. A China fez com esses países do Pacífico. Hoje é o maior acordo comercial do mundo. E que situações como a própria pandemia, a guerra na Ucrânia, aceleraram discussões acerca protecionistas e discussões acerca da dissociação entre economias, a gente está vendo isso hoje, e as derivações disso, né, que são o reshoring e o nearshoring. O reshoring é trazer as indústrias de volta para o seu país, é o caso que a gente está vendo, por exemplo, hoje com o Trump, embora daquela forma trabalhada, mas é o que ele está propondo. E o nearshoring a gente consegue ver bastante um caso bem exemplar no que acontece hoje com o México, em que você tem fábricas dos Estados Unidos no México porque é mais barato produzir lá. E hoje nós temos a política comercial, segundo o governo Trump, que está afastando a União Europeia dos próprios Estados Unidos e acelera essas discussões. Nós vimos recentemente até um ministro francês, durante uma ida do Haddad à França, que disse que nós temos que terminar as discussões acerca do acordo. Ele não disse se era uma mudança na França em favor do acordo, se ele continuava contra, mas ele disse que isso tem que ser definido o mais rápido possível. Próximo slide, por favor. No contexto doméstico, basicamente é o que o Bruno falou. As negociações começaram em 95, claro, elas tiveram um início mesmo a partir de 99, e essas negociações eram usadas na época como uma forma de barganhar frente à ALCA, a negociação
a área de livre comércio das Américas, que era a proposta pelos Estados Unidos na época. A gente sabe que a ALCA não foi para frente, o acordo do Mercosul e União Europeia foi congelado na década de 2010, não, de 2000 a 2010, né? Principalmente por dois fatores, três, podemos elencar: o fim da ALCA, a época do boom das commodities, o ciclo das commodities, e porque as economias regionais da América do Sul passavam pela onda rosa de um grande consumo interno nesses países. Nessa época o Brasil se beneficiou da integração regional latino-americana. E a partir desse ciclo das commodities, eu vou até mostrar para vocês no gráfico adiante, e do desaquecimento das exportações para a região, o empresariado brasileiro começa a demandar do governo brasileiro a conclusão do acordo do Mercosul e União Europeia. Nós vamos ver isso adiante. E, bom, as negociações avançam no governo Temer e são concluídas no governo Bolsonaro. E aqui é interessante ressaltar, até como parte da minha pesquisa mesmo de mestrado e tudo mais, tem até um artigo publicado com a professora Tatiana Beranger, que vocês vão, que o governo Bolsonaro foi visto por grande parte do empresariado brasileiro como muito negativo para isso, não só para o acordo do Mercosul e União Europeia, mas para a inserção internacional do Brasil. Tem até eu também coloquei como referência, depois a gente pode até olhar, na época das eleições, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, e a ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, fizeram vídeos declarando apoio ao Lula e falando assim, abertamente: nós precisamos que o Lula seja reeleito porque a reeleição do Bolsonaro acabaria com o acordo do Mercosul e União Europeia, principalmente por causa da política ambiental dele. Tem isso, há outras entidades mais próximas do bolsonarismo continuando com ele, mas tem essa questão interessante. Por exemplo, do lado da indústria também a gente vê como a Fiesp, na época, assinou a Carta pela Democracia, não endossando o golpe do Bolsonaro, que já na época das eleições. Isso já era um sinal de que não haveria um veto a uma eleição do Lula, no caso. E, bom, Lula eleito, essas mesmas entidades acabam pressionando pela conclusão do acordo com os europeus, e o governo Lula se propõe nesse pacote de Brasília, são as negociações que ocorrem entre 2023 e 2024, a diminuir certas assimetrias e bons sensíveis do acordo que estavam no texto de 2019, mas no texto de 2024 nós vamos ver que eles mudaram. Próximo slide, por favor. Bom, aqui estão os posicionamentos das entidades patrocinadoras. Nós vemos que a CNI e a Fiesp são favoráveis, elas entendem que elas vão ter acesso ao mercado europeu e entendem também que o acesso facilitado ao mercado europeu trará mais investimentos. A BIMAC, que é de máquinas e equipamentos, bem de capital, é contrária a isso, porque ela entende que os bens de capital europeus são mais competitivos em relação ao Brasil, ao Mercosul, que os brasileiros, né? A ANFAV é favorável, mas ela tem ressalvas, nós vamos ver isso também, principalmente a partir do estabelecimento das salvaguardas automotivas, e o agronegócio todo é favorável, né? CNA, BAG e a ProSoja. Pode ir para o próximo. Bom, aqui a balança comercial entre Brasil e União Europeia. Nós vemos que a partir de 2012 até 2011 há um grande salto nas exportações, que é bem na época do ciclo das commodities. A partir de 2011 começa a cair isso e só vai retomar depois da pandemia, a partir de 2021, 2022. Então, a gente vê mesmo como... Gustavo, uma dúvida pontual. Esses gráficos não estão no texto hoje? Não, eu acabei sem. Você fez agora? É para essa apresentação. É para essa apresentação. E com relação às importações, a gente vê também a corrente é bem parecida, e a gente vê que no período ali de 2011, 2012, 2013 há um superávit do lado europeu, principalmente por causa de importação de bens de capital que a gente estava importando na época. Próximo slide, por favor.
Aqui são os tipos de exportações que a gente exporta para a Europa, né? A indústria de transformação domina, mas a gente vai ver que esse dado pode acabar enganando, porque a indústria de transformação brasileira que a gente exporta, os produtos da indústria de transformação que a gente exporta para a Europa são de baixo valor agregado. E a agropecuária e a indústria extrativa só aumentaram a partir de então. Próximo slide. Só uma coisinha. O que você está colocando ali é que o valor das exportações industriais para a União Europeia, a partir do Mercosul, do Brasil para a União Europeia, são muito maiores do que os produtos agropecuários. Indústria de transformação, sim. É. Mas a gente vai ver no próximo slide. Valor, né? Em valor. Entendi. Próximo slide. Então, aí são os tipos de produto, né? O que a gente mais exporta para a Europa são óleos brutos, depois café não torrado, e aí sim o produto da indústria de transformação, que é o farelo de soja, e aí a gente tem farelo de soja, celulose, suco de fruta, ferro gusa, que é o ferro reduzido em forno, óleos combustíveis, aeronaves, carne bovina e demais produtos. É ótimo esse detalhamento para mostrar que também a indústria de transformação é indústria de transformação com extremo componente primário. E aí a gente pode também tem outro elemento também. Tanto carne bovina quanto suco de fruta e farelo de soja são da agroindústria também. São pouco processados, né? E o único item que tem ali que se destaca é a aeronave. Esse óleo de brutos aí é petróleo? É, petróleo. E aí a gente vai ver da Europa agora. Da Europa. É tudo indústria de transformação praticamente. A agropecuária não cabe, então eu vou falar aqui frutas e nozes, e da indústria extrativa europeia são óleos brutos também. Mas de resto são esses os produtos da indústria de transformação. E aeronaves é herbus, E aí medicamentos, produtos farmacêuticos, outros medicamentos, aqui falam os veterinários são mais para agronegócio mesmo, para o gado. Partes de automóveis, demais produtos, motores e máquinas, aparelhos de medição, compostos inorgânicos, que são usados na indústria química. Só uma pergunta, eu sempre procuro esses dados, eles estão aonde? Eles estão no Comex-Stat, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Motores de pistão, aeronaves e outros combustíveis, aqui é óleo diesel e tudo mais. Pode passar. Carro, veículo montado. Veículo montado não, né? Principalmente peças. Veículo, 80% dos veículos do Brasil são feitos bem. E aí aqui a gente tem as diferenças entre os textos, né? O texto de 2019 a respeito do setor automotivo era uma eliminação tarifária linear em 15 anos. O texto de 2024, agora a gente tem a eliminação em 30 anos para novos veículos com novas tecnologias, não está especificado. 18 anos para veículos elétricos e 25 anos para veículos movidos a hidrogênio. Com relação a compras governamentais, o texto de 2019 previa uma ampla abertura do mercado, mas deixava bem vago, ele só mencionava com proteção à micro e pequena empresa e imagens de preferência para produtos nacionais, mas não especificava nada. E com relação ao texto de 2024, ele diz claramente a exclusão do SUS, das encomendas do SUS, possibilidades de encomendas tecnológicas, que também as compras governamentais estão protegidas agora. Eliminação de restrição temporal sobre o uso de offsets. Offsets são compensações comerciais. Então, por exemplo, transferência de tecnologia, offset. E também a parte sobre proteção micro, pequena empresa e tudo mais. Com relação às salvaguardas automotivas, aí entra o caso da Anfávia, antes as salvaguardas, não havia uma salvaguarda específica, havia uma salvaguarda geral, e aí o setor automotivo, se quisesse, seria aplicada a salvaguarda geral. Agora, tem um mecanismo que foi criado especificamente para o setor automotivo, com possibilidade de suspensões unilaterais, sem precisar da anuência dos europeus,
por 3 anos, renováveis por mais 2 anos, caso da diminuição tarifária. Uma pergunta, porque você está com o gráfico na mão, não quero atropelar, mas é o seguinte: as restrições do setor automotivo, na sua tabela, são mais definidas do que as outras. No texto, eu não li essa última versão do texto. Também assim, porque isso é o lobby da indústria multinacional instalada aqui dentro, não é um lobby nacionalista, né? É um lobby que eles estão defendendo as condições de produção internas. Ele é realmente mais restritivo na letra do acordo? Do acordo, sim. Isso estava no pacote de Brasília, foi uma das demandas da Fábio. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai fazer um acordo de livre comércio com os europeus, mas, por exemplo, uma empresa que não é europeia, uma Toyota japonesa, a Hyundai coreana, fabrica no Brasil. Eles têm interesse em entrar preferencialmente no mercado europeu, mas não tem interesse que um veículo europeu entre aqui e compita com eles, entendeu? Segue mais ou menos essa lógica. Próximo slide, por favor. Esses são outros pontos novos que foram colocados no texto de 2024. Um capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável, sobre cadeias de valor sustentáveis, preservação de comunidades locais, povos indígenas e empoderamento feminino, a criação de um mecanismo de reequilíbrio de acordo, visando a proteção contra a tomada de medidas unilaterais. Isso foi uma demanda brasileira por causa da aprovação da lei europeia no Parlamento Europeu sobre desmatamento. O governo brasileiro temia muito que os europeus usassem isso como uma medida protecionista contra o Brasil e a gente conseguiu demandar isso, um mecanismo de reequilíbrio do acordo. A adoção de flexibilidade para políticas públicas sobre minerais críticos, que no acordo de 2019 não havia qualquer restrição, os europeus podiam ter acesso aos minerais críticos. Agora, nesse acordo, o Brasil pode diminuir as exportações, o Brasil tem um controle sobre as exportações, desde que mantenha com os europeus as tarifas preferenciais. Então, a gente não pode cobrar dos europeus as mesmas tarifas que cobra, por exemplo, nos Estados Unidos. Um compromisso com a transparência, visando a participação de entidades da sociedade civil, ONG, setor privado e estabelecimento de canais de monitoramento dos impactos do acordo. Essa parte ainda está vaga, ela não especifica se vai criar algum órgão que vai fazer isso. É só um compromisso mesmo. E a inclusão de um capítulo relativo à proteção de indicações geográficas. Isso estava no texto de 2019, mas também não estava completo, e aí o Brasil conseguiu a inclusão da cachaça, o queijo canastra, café altomogiana e 37 indicações geográficas no texto. Próximo slide, por favor. Bom, aí são as reações ao acordo. E aí eu acho interessante destacar que, enquanto aqui nós criticamos certos aspectos do acordo, como proteção de direitos humanos, que o acordo intensificaria, por exemplo, o modelo lá do exportador e tudo mais, os europeus veem de uma forma extremamente protecionista. Eles falam que a gente está praticando dumping social. É só a gente dar uma olhada aqui, que as centrais sindicais do Cone Sul falaram que favorecem apenas os setores de commodities, do meio ambiente e tudo mais. Já os europeus falam que nós violamos direitos trabalhistas e acusam os países membros de realizar dumping social e competição desleal. O MST e a Via Campesina também criticaram o acordo por favorecer um modelo agroexportador e que degrada o meio ambiente. E a indústria siderúrgica brasileira criticou o acordo em razão da preferência no mercado, perda de preferência no mercado local. Isso. E principalmente por causa do aço acabado, né? Os europeus exportam aço acabado e a gente exporta semi-acabado. E o agro europeu também está criticando, principalmente por causa do agronegócio brasileiro, especialmente por causa da agroindústria, que é um setor que a gente realmente é competitivo na Europa. Próximo slide, por favor. Visão do governo. O governo brasileiro acha que o acordo vai aumentar em 26% as exportações da indústria de transformação, lembrando que são aquelas lá que a gente viu, né? Baixa complexidade. Também 6,7% o aumento das exportações agrícolas,
E que o Lula ressaltou que essas negociações recentes diminuem as assimetrias que estavam no texto de 2019, principalmente nesses pontos, né? Comércio automotivo, compras governamentais e integração de cadeias produtivas regionais para a manutenção das compras governamentais. E o acordo serviria como uma facilitação de trocas comerciais em contexto generalizado de protecionismo. A gente está vendo isso hoje. Próximo slide, por favor. E o contexto atual é que a política tarifária do Trump pode acelerar a ratificação do acordo pelos europeus, a gente não sabe, de que muitos países europeus, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, a Espanha e tudo mais, têm medo de que a extrema-direita chegue ao poder e acabe barrando o acordo que foi negociado. E que esse acordo pode ser rejeitado na Europa caso haja a oposição de no mínimo 4 países que representam 35% da população. Hoje ele já tem os 35% da população com França, Itália e Polônia. Eles precisariam de mais um país. Aí dizem que pode ser a Irlanda, que a Irlanda também tem reclamações com relação ao agro brasileiro. E que a gente tem o fator Milei, né? Que o Milei diz que quer sair do Mercosul, que o Mercosul só favorece os empresários brasileiros. Os empresários argentinos falaram que não, porque existe uma integração produtiva entre ambos os países e que não faz sentido isso. Mas que o Milei quer sair do Mercosul e que ele quer fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A gente não sabe até onde isso é bravata, até onde isso é real, né? E que a integração produtiva, desde o fim da Onda Rosa, dos governos progressistas da região, ela está fraca. Então você tem, principalmente, por exemplo, o setor automotivo, uma integração produtiva entre Brasil e Argentina, se produz peças e tudo mais um entre um país e outro, mas a indústria está defasada. Principalmente nessa época, não houve nenhum tipo de iniciativa mais contundente para modernizar. É basicamente isso. E no final aqui eu trouxe as referências, próximo slide, as referências que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela excelente apresentação de vocês dois. Muitos dados, né? Esses textos, como eu disse, estão sintetizando um debate complexo, né? E acho que de uma maneira bem equilibrada. Então, eu vou fazer algum breve comentário, depois vou passar a palavra para todos vocês que quiserem falar, tá bom? Primeiro, eu queria lembrar a vocês que, não lembro se foi no ano passado ou em 2023, um episódio em que o parlamento francês rechaçou o acordo por conta dessas questões relacionadas, supostamente por conta das questões ambientais, mas a gente sabe que por trás disso, obviamente, existem de fato preocupações ecológicas legítimas, mas concomitante a isso, sobreposto a isso, existe o lobby do setor agrícola francês, né, que é muito organizado, tradicional, né? Desde a reforma agrária de Napoleão Bonaparte, existe um setor agrário francês que é politicamente organizado, tem uma importância no mercado interno, é protegido pelo Estado e tal. E aí, nessa ocasião, o Lula falou que o rechaço francês era um neocolonialismo verde. Não sei se vocês lembram disso. Então, só um comentário no sentido de que esse tema do Acordo União Europeia-Mercosul é o auge dos paradoxos latino-americanos, né? Porque a periferia reivindicando uma posição no livre mercado internacional com um certo delay em relação ao auge do neoliberalismo comercial, pós-2008, né? Então, assim, antes de 2008, a OMC e o neoliberalismo comercial hegemonizavam tudo. Pós-2008, algumas relativizações a isso foram feitas, algumas proteções foram sendo... Mas ainda assim, os grandes tratados de livre comércio continuaram sendo tocados, mas não com a mesma força que antes. E agora a gente vive esse momento em que
o trumpismo e a direita estadunidense está dando essa guinada protecionista. Mas a periferia, então, reivindica a suposta vantagem de um acordo de livre comércio, sendo que, historicamente, setores, por exemplo, vinculados ao PT nos anos 90, se opuseram à ALCA, se opuseram a outros acordos de livre comércio de proporções grandes também. E os setores que estão contrários a esse acordo têm razões que dialogam com preocupações, aparentemente dialogam com preocupações dos direitos humanos e ecológicos da periferia. Então, é tudo muito paradoxal, porque o Lula fala em neocolonialismo verde, né? No fundo, o coloca numa posição que não está próxima, mas está, de alguma maneira, torta, alinhada ao bolsonarismo, né? Ou ao Bolsonaro no sentido da política de destruição ambiental. Quer dizer, eles estão alegando destruição ambiental e isso na verdade, é um imperialismo, um neocolonialismo. Ao invés de falar assim, é verdade, é preciso seguir as normativas ambientais e recuperar. De fato, é óbvio que o governo está recuperando e reconstruindo uma institucionalidade de proteção ambiental no Brasil, mas eu lembro que essa declaração me deixou bastante intrigada. E como vocês mesmos, a gente falou agora na paralela, né, essa chamada indústria de transformação, ela é bem diferente daquilo que se entende de modo clássico por indústria de transformação, né, que seria a indústria de equipamentos, de máquinas, de ferramentas ou de bens intermediários, pelo menos. Né. Essa questão, pelo que eu entendi, das compras governamentais foi o principal avanço desde que as negociações foram recolocadas a partir do governo Lula III. E a questão do mercado automobilístico acho que é menos importante no sentido de garantir um projeto soberano, mas tem a sua importância também, mas no final culmina com uma tarifa zero de toda forma. Né? É mais adiar um processo e dar mais tempo. Em um dos textos, agora eu não me lembro se é do Gustavo ou do Bruno e seus autores, todos, né, que são vários autores dos dois textos, vocês comentam que mesmo que haja um atraso na tarifa zero de certos setores, isso não seria suficiente para se recuperar a defasagem tecnológica ou para se realizar algum tipo de investimento produtivo capaz de, a partir desse prazo, gerar competitividade da indústria nacional, né, em relação à indústria europeia. Então, mesmo esse delay na tarifa zero, esse aumento do plano, é algo muito paliativo para os danos que esse acordo pode gerar, né, ou para o aprofundamento da nossa posição subalterna. E um paradoxo de tudo isso também é que é um governo de esquerda, o governo Lula, né, um governo de centro-esquerda, enfim, de centro, mas que é composto por forças de esquerda, que tem trabalhado para garantir o acordo, para melhorá-lo no que é possível, mas ao mesmo tempo esse acordo fortalece, em primeiríssimo plano, os setores políticos que são mais arredios a esse governo, que é o agronegócio, né? Então essa é outra contradição que vale a pena acho que a gente explorar dentro desse tema das relações internacionais e correlações de força política internas, né, no Brasil. Acho que era mais ou menos isso que eu estava pensando alto. Queria ver quem quer fazer perguntas e comentários também. Está aberta a palavra. Marina. Ninguém antes de mim? Fala primeiro, né? É que eu vi você levantar primeiro, mas quem que levantou? Ah, Miguel? Bom, pensando um pouco nessa discussão sobre ponto crítico, acho que aqui tá bom. Só um pouquinho mais longe, foi. Nesse debate sobre o ponto crítico do desenvolvimento, crise climática e também, de modo geral, de questões socioambientais, eu penso que assim, a necessidade de acumulação de capital à burguesia sempre tem, acho que inclusive essa proeminência do favorecimento do setor agroexportador que
se falou aqui, o professor Joana comentou também, que a grave possibilidade de uma autonomia regional na América Latina cai numa discussão, no debate, na velha discussão sobre desenvolvimento, independência, mas também eu acho que há um poder de agência desses líderes políticos, tá certo? Como a professora Joana acabou de comentar, de que forma as relações de poder impactam esse acordo. E é de se pensar de que maneira houve uma articulação institucional, ministerial e territorial de uma discussão regional de que maneira esse acordo poderia ser colocado à frente. Né? Então, a minha pergunta para mim, para as pessoas é se houve essa articulação institucional, principalmente se a gente pensa numa conjuntura política regional, enfim, que está mundial da democracia moderna, mas, sobretudo, na América Latina, onde há essa, principalmente no Brasil, onde há essa sobreposição do poder legislativo em relação ao executivo, enfraquecimento desde o golpe da Dilma Rousseff. E, enfim, acho que de que forma a gente pode instrumentalizar isso do ponto de vista analítico, porque tem um conceito muito bacana que é democracia plebiscitária, né? O que a gente consegue mais se aproximar do Brasil da época da República Populista, 46-64, onde há um forte vínculo entre o líder do executivo e o povo, né? E como se pensa essa responsividade política hoje, né, em relação à América Latina no geral, né? Porque quando você faz um acordo com outro bloco regional, se pressupõe que há uma certa unidade de ambos os lados, né? Mas pensando na América Latina, como se dá essa articulação política e participação? É a minha pergunta. Eu posso falar do Gogó ou não? Vocês acham? O microfone, a gente está aqui. Pode ser? É que eu acho que esse microfone não está legal. Está te atrapalhando? Então vem mais perto aqui só para pegar o... É só por causa do som mesmo. para pegar esse aqui. A gente tem um negocinho. Ah, tá. Quer que eu fale dele ou não? Pode ser. Boa ideia. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer imensamente o Gustavo e o Bruno pelas brilhantes intervenções. E eu não sei se vocês combinaram, mas elas ficaram muito complementares. Eu fiquei com receio que houvesse uma superposição de temas, mas não houve. O Bruno, esse artigo que o Bruno apresentou foi feito em 2023 e o do Gustavo está mais atualizado, mas eles se encaixaram à perfeição. Isso é a primeira coisa. Eu não lembro, João, se você falou do fato de não ter uma apresentadora mulher. Não falei, pode falar. Ah, sim. A gente não queria que tivesse dois marmanjos só aqui, a gente queria que tivesse uma mesa mista, né, com homens e mulheres e tal. A gente convidou a Ana e a Giovana, que participaram do artigo do Bruno também, para estarem aqui, mas nenhuma das duas pôde estar presente. Então não houve nenhuma esquecimento ou subestimação dessa questão que é muito séria, não só na universidade, mas em qualquer lugar. Eu queria falar do acordo. Também. A Tuane também foi convidada. Também é um acordo, são artigos coletivos. O que eu queria ressaltar é o seguinte: o Lula, antes de chegar no governo, atacou muito o acordo Mercosul-União Europeia, chegando a dizer que era um acordo lesivo ao Mercosul, e o Celso Amorim chegou a dizer que é um acordo neocolonial já no governo Lula. E ele foi feito meio de surpresa, meio de afogadilho, porque chegou a reunião em 6 de dezembro em Montevidéu e de repente a pauta é colocada para fechar o acordo. Não foi para discutir os termos do acordo. Vocês que estão seguindo com mais sintonia fina estão lembrando do noticiário de imprensa. Tanto foi de afogadilho que a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, não viria e decidiu na última hora. Ela falou: olha, se o acordo entrar em pauta, eu vou a Montevidéu. Até o dia anterior não estava claro que ela viria. Ela veio quando ficou claro que o acordo ia ser fechado. Quem fechou o acordo não foi a vanguarda, ou seja, quem provocou a assinatura final, não foi o Milei, que está com o pé fora do Mercosul, não foi o Paraguai, que está também não vai, e não estava o recém-eleito presidente do Uruguai. Foi o Brasil que forçou a mão para o acordo sair.
Eu não entendo até agora os motivos que levaram essa coisa a ser tão acelerada dessa maneira. Porque mesmo com as mudanças de termos, e essas mudanças não saíram imediatamente, que eu procurei na época e não consegui ver, mas o discurso da Ursula von der Leyen em Montevidéu foi muito significativo. Foi as manchetes dela. Esse acordo é uma vitória da Europa. E é uma vitória dentro da Europa, da Alemanha, que tem a indústria com mais alta produtividade. É um país em recessão, fechou 3 fábricas da Volkswagen, vocês se lembram, e é vital para a Alemanha, mesmo antes do Trump, conseguir ampliar a sua exportação de produtos industriais. Então, foi um grande negócio para a Alemanha, ainda mais no momento em que o Friedrich Merz anuncia investimentos de 500 bilhões de euros, que não são diretamente para a indústria, é para a indústria bélica, militar, mas isso pode entrar no Mercosul, uma vez que nenhum dos 4 países tem uma indústria bélica desenvolvida, no seu Brasil, que ainda tem a Embraer. A Vibras está aí batendo pino. Então, foi muito estranho e me surpreendeu muito esse gráfico que o Gustavo apresenta do que é a nossa indústria de transformação. É uma indústria de produtos de baixíssima complexidade e da indústria de transformação europeia de alta complexidade. O que pode significar um prejuízo, para ser elegante aqui, de longo prazo para a indústria brasileira. Muito complicado o acordo. Eu calculo, para terminar, que esse acordo foi feito assim, olha, a diplomacia brasileira não está apresentando muito resultado, vamos apresentar logo naquele espírito. Isso eu que estou inferindo, não tenho nenhuma informação. Vamos apresentar logo nesse espírito do governo começar a entregar resultados no 3º ano da sua gestão. Eu queria saber se vocês acham, qual é a percepção de vocês, por que o acordo teve esse rito tão acelerado no final do ano. Obrigado. Quem mais quer perguntar, gente? Quer falar? Você? Se consigo usar esse negócio aqui. Muito obrigado pela apresentação, muito rica. Eu gostaria de saber se fazer uma provocação primeiro, o papel da China nessa dinâmica, tanto na aproximação dela para o Brasil na compra de commodities, por causa da guerra tarifária, tanto a perda de espaço que os bens de capital alemães estão tendo na China agora. Então eles precisam desovar isso em algum lugar. O papel, uma outra provocação seria, será que a Alemanha tem condições de... Eles devem se preocupar com a indústria alemã, porque me parece às vezes que eles são mestres em indústrias ultrapassadas. Eles controlam carro a combustão, eles controlam o paradigma metal mecânico, mas eles perderam o bonde do paradigma tecnológico que a China e os Estados Unidos dominam. E eu acho que a terceira provocação, em linha com o que o professor falou, como é que fica a situação dentro da dinâmica interna do Brasil para a eventual aprovação desse projeto? Porque, pelo que a gente acompanha na política europeia, agora com a vitória da extrema-direita e a existência dos fazendeiros dentro da Europa, esse acordo não vai sair. É improvável. Parece ser mais algo que foi feito para não dar certo e para apresentar alguma coisa do que algo que de fato tinha o objetivo de ser fecundo. Daí a gente fecha esse bloco, passa para... Três questões que eu queria falar. Uma é o seguinte, eu li uns textos principalmente do Instituto de Economia da Unicamp, sobre o Mercosul, da conversa de hoje. E o que uns 2 textos falam é o seguinte, esse texto foi feito pelo pessoal do comércio exterior e pela diplomacia. Porque os economistas não participaram da elaboração dessa discussão no final de 2023. Por isso, os números do acordo que são colocados, eles são inconsistentes, porque não foram construídos em cima de parâmetros, vamos dizer assim, econômicos. Então, eles falam, por exemplo, que nesses 2 artigos que eu li, pelo menos, o máximo que o PIB pode crescer é 0,5% em 20 anos, coisa assim, segundo estimativas deles, e não esses números que aparecem nos textos em função disso. São números que são levantados pelo pessoal do comércio exterior em função de curvas, etc. e tal, de comércio exterior
achando que o mundo vai ser... enfim, existem trocas iguais. Então, a primeira questão é essa: vocês viram alguma coisa nessa direção quando vocês estavam pesquisando para fazer o texto? Essa perspectiva de análise econômica mesmo sobre esses números que são colocados no Mercosul. A segunda questão, que é também uma crítica que é feita muito pesada, né, a esse acordo, é a falta, e a gente vê inclusive na apresentação, principalmente a sua, que tem muita gente do lado do capital falando e quase ninguém do lado do trabalho falando. Ou seja, o acordo em todos os países do Mercosul, eles não tiveram nenhuma participação da sociedade como um todo. Ficou restrito a um grupo muito pequeno de pessoas, de técnicos, de governo e de agências e tal, a discussão dos termos do acordo. E que isso já é um fator de levar a perspectiva de que esse é um acordo ruim, porque ele só teve contribuições para ele de um lado, né, do lado da economia, né, do lado do capital. O trabalho e a sociedade como um todo não teve nenhuma interferência nisso. Só um comentário lateral, uma questão, porque o João comentou sobre a declaração de Lula, de que porque está havendo um colonialismo verde. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que o que existe é o seguinte: todas as questões que a União Europeia, principalmente a França, levanta contra o acordo, são acusações contra o Brasil, que são eminentemente políticas. Tem base na realidade, algumas questões tem, mas eles falam, por exemplo, em campo social. Isso significa o quê? Que o Brasil está colocando semi-escravo para trabalhar e, com isso, consegue preços melhores na agricultura. Só que eles não olham para o umbigo deles que a agricultura francesa é completamente subsidiada. Se tirar o subsídio da agricultura francesa, não existe agricultura na França, né? O custo de produzir um pé de alface na França é extremamente alto em relação a um pé de alface no Brasil. Então, eu acho que o sentido que Lula e um pedaço do PT falou dessa coisa do colonialismo verde é nessa perspectiva, que eles estão usando a questão ambiental não por ela em si, mas sim como um mecanismo político de conseguir vantagens em função disso. Quer dizer, não, vocês têm que sobretaxar esse negócio aí porque tem mão de obra escrava, tem desmatamento, tem o diabo 4 que aqui na Europa não tem. E a terceira questão que eu coloco para vocês é o seguinte: eu acho, aí é achismo meu mesmo, que o governo brasileiro se precipitou em fazer esse acordo por conta da eleição de Trump, ou seja, não tomou uma ação preventiva por conta do que o Trump está falando que vai fazer e que no final ele acabou fazendo. E aí, em função disso, né, aí, não sei se vocês têm alguma perspectiva sobre isso, a gente tem duas questões nisso. Primeiro, um acordo do Mercosul com a União Europeia. O Mercosul hoje é exatamente o quê? Qual é a força, o peso que o Mercosul tem, principalmente na economia brasileira hoje? Quer dizer, qual é a participação efetiva do mercado comum, né, em relação ao PIB brasileiro? Quer dizer, é significativo, ou seja, vale a pena fazer um esforço enorme para você fazer um acordo que o impacto dele no PIB brasileiro hoje, em função do que é o Mercosul, é ou não? Uma questão que o colega levantou
para mim ali não é um mercado importante e tal, mas não tem nenhum tipo de aproximação específica com a Europa. Então, qual é o sentido que tem se fazer um acordo do Mercosul esvaziado com uma Europa em decadência em todos os sentidos, político, econômico, até militar, né? E, enfim, eram essas três questões. Pessoal, vou desligar o ar-condicionado, vocês estão com frio. Eu vou passar a palavra de volta para nossos convidados. Quem prefere começar pode ser Bruno ou Gustavo, vocês têm preferência? Para vocês comentarem alguma coisa das questões. Não precisa responder, mas comentários, perguntas. Pode ser. Sobre o comentário do professor Maringoni sobre essa Um pouquinho mais longe, acho que melhor. sobre essa unidade do acordo dentro do bloco aqui do Mercosul. Eu estava no Uruguai, lá quando o acordo foi fechado, no Montevidéu, fiquei estudando um semestre lá, e tive aula com o Diego Scuder, que foi chanceler temporário do Uruguai. A gente teve uma aula no disciplina de análise de conjuntura justamente sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Ele era funcionário do governo do Luiz Alberto Lacachipol, que era o presidente do Uruguai até março último agora, e pelo que a gente discutiu ali na aula e tudo mais, falando da perspectiva do governo uruguaio, não havia interesse do governo, que já estava no final ali do governo, na reeleição no Uruguai, a gente sabe disso, de fechar esse acordo de forma imediata, como aconteceu. O Uruguai, obviamente, tem interesse em expandir seus horizontes, comércio, ele tem uma grande dependência do Brasil e da China, mesmo estando no Mercosul, sabe que é uma economia pequena, pouco industrializada, que exporta carne, vinho, queijo, produtos também, madeira também primários ali, tem uma forte dependência dentro do próprio Mercosul do Brasil. A Argentina também, com o governo Milei, a gente sabe desse interesse de um acordo bilateral com os Estados Unidos, e o Uruguai também tinha um interesse, que é uma discussão nos últimos anos, de um acordo bilateral com a China. Então, a gente sabe que o Mercosul, nos últimos 20 anos, houve uma fragmentação dentro do bloco, não há unidade ali dentro. Embora as questões sejam aprovadas por consenso ali dentro, a gente sabe que há aspectos políticos diferentes e interesses do país. As economias são muito distintas, o funcionamento de cada país é muito distinto, então acho que não dá para se falar de uma unidade de interesse por esse acordo. A gente tem o Paraguai ali também, a Venezuela está suspensa na lei de 2017 por questões políticas. Então eu creio que pelo menos pelo ponto de vista do Uruguai, não havia esse interesse de um fechamento de acordo imediato. Acho que o maior interesse seria do lado brasileiro mesmo. A gente viu que o Lula, né, conseguiu, mesmo meio que debatendo ali, a gente viu nos jornais o Macron falando uma coisa que não queria que o acordo fosse fechado, e o Lula não, a gente vai fechar de todo jeito. E vamos ver para onde isso vai levar. Eu concordo com tudo que o Bruno falou. Eu acho que é uma questão tanto de manter a unidade, porque realmente a Argentina agora está falando com esse assunto de acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Uruguai queria fazer o acordo, eles ainda mantêm isso, né? Fazer um acordo com a China, porque eles são grandes exportadores de agropecuários e eles não teriam tanto problema como de perda de indústria, porque eles não têm uma indústria que perderiam nesse caso de entrada de produtos chineses. Então eu acho que envolve uma questão de manter uma certa unidade dentro do Mercosul. Vou até juntar um pouco com as duas perguntas ali. Eu acho que o governo brasileiro também estava pensando um pouco no Trump, pelo que eu já vi de informação assim. Tanto o Brasil quanto a Europa estavam pensando no Trump. O pessoal hoje fica muito surpreso com o que o Trump está fazendo, mas tudo que ele está fazendo, ele disse que ia fazer. Então, o pessoal só se adiantou na questão do acordo do Mercosul-União Europeia. E respondendo até um pouco ao que o Carvalho falou, eu acho que assim, o Mercosul já teve mais peso na região, principalmente para o Brasil, mas assim, é o que eu disse, desde o final da Onda Rosa, você tem governos que não se interessaram pela integração regional, não em fortalecer a integração regional, mercados internos dentro do Mercosul e tudo mais.
e se voltaram muito para exportação. É o que o Bressan Ruiz chama de Mercosul comercial. Voltaram para o Mercosul, abre mão de todo o resto, a gente só vai usar o Mercosul para poder de barganha, para fazer acordos comerciais. Isso foi feito muito na época do Macri, Temer e Bolsonaro. Assim. O Milei não tem tanta força porque hoje o país mais poderoso, que representa 70%, né, da economia do Mercosul, é o Brasil, e está com o presidente ao Lula. Mas é isso, eu acho que o Brasil tem muito peso nessa questão, né? Como o Brasil se acelerou para terminar o processo em um certo consenso, como por exemplo Uruguai, Paraguai, que também tem interesse, porque são países que exportam muito produtos agropecuários, e a Argentina do Milei, que não ia apresentar rejeições em relação ao acordo de livre comércio, já que ele defende isso de forma ideológica. Então acho que foi aquele momento perfeito para concluir as negociações. Eu acho, como o próprio Alexandre falou, eu acho que não vai para frente, dado como está, porque já tem os 35% da população que não quer o acordo para não ser ratificado, e só falta um país. É muito fácil num bloco de quase 30 países você achar mais um país que se opõe a isso. Tem vários, tem Irlanda, Bélgica, tem vários, e eu acho que não vai para frente, mas eu não sei como é que eles... Porque da mesma forma que não é interessante para outras partes. Por exemplo, para a Alemanha, para escoar seus produtos, como o Alexandre falou, o país mais preocupado com a expansão chinesa para dentro do continente europeu é a Alemanha. E então, assim, como é que eles escoariam esses produtos? Então, eu não sei como eles fariam, mas se perguntar a minha opinião, não sei de nada, então é só um palpite mesmo, e eu acho que o acordo não vai para frente. Já foi concluídas as negociações, mas vai ficar... Aí em 2030 a gente vai estar falando, o acordo Mercosul-União Europeia, não sei, eu acho que não vai para frente. Só uma coisa, você acha que o avanço da extrema-direita dificulta o acordo? Eu acho que dificulta. Porque eles têm um discurso muito voltado, o que eles chamam de antiglobalismo, né, que seria a antiglobalização. Eu acho que eles não... Eles defendem, como é no norte global, o fascismo tem outras características, né? Então, acho que eles, em vez de defender um discurso de livre mercado, eles defenderiam mais um discurso protecionista. Tem uma posição do AfD na Alemanha sobre o acordo? Você sabe? Olha, eu não sei muito sobre... Mas o que eu sei é que na AfD tem duas AfDs. Tem uma AfD que é mais liberal, que é mais próxima do Trump, e uma AfD que é mais próxima do Putin, que é mais protecionista. Mas assim, eu não sei como seria isso, entendeu? Eu sei que outros países têm medo por causa desse discurso. Vamos proteger os nossos empregos europeus para europeus, esse tipo de coisa. Eu não sei como seria, ainda mais tipo entrada de produtos brasileiros e tudo mais, eu não sei. E até com relação ao que ele perguntou, eu acho assim, o próprio pacote de Brasília, que foi negociado entre 23 e 24, foi o governo que quis. Porque se você for pegar os posicionamentos da CNI, Confederação Nacional da Indústria, os caras estavam falando assim, vamos assinar o acordo e pronto, acabou. Aí o governo Lula falou assim, não, a gente quer renegociar os termos ambiental, compras governamentais e tudo mais. Eles falaram, não, a gente quer que o governo assine o acordo de 2019. Foi o governo que acabou falando que não, por causa desses pontos. Eles têm muita pressa, o que eu percebo é isso, é até curioso pensar isso, porque é o setor industrial, não é o agronegócio. Mas eles tinham muita pressa em concluir esse acordo. E a gente, lembrando, o setor industrial, mas como eu mostrei no gráfico, ele é permeado pela agroindústria. Então não dá para falar o setor industrial. Se você quer pegar o posicionamento de cada setor em específico, você vai ver as associações daquele setor. Então a associação das máquinas e equipamentos e tudo mais. Mas, por exemplo, a CNI, que congrega a indústria do país inteiro, é muito permeado pelos interesses do agronegócio. No Brasil tem isso. Então você tem essas questões, por exemplo. A CNI defende, a Fiesp defende,
os setores do agronegócio mais ligados, mais internacionalizados, em que os capitais estrangeiros estão mais permeados, por exemplo, a BAG e a CNA também defendem. Você teve, por exemplo, na época da eleição, a BAG e a CNA defendendo Lula e a ProSoja defendendo Bolsonaro. Porque para a ProSoja não tem tanta importância. Assim, eles defendem o acordo do Mercosul na União Europeia, mas o principal cliente deles é a China. Então eles não veem tanta essa... Porque eles vendem a soja in natura, não o farelo, né? Então eles vendem tudo para a China, então eles não veem tanto essa questão de que o Bolsonaro afetaria tanto, a política ambiental dele afetaria tanto a inserção internacional do Brasil. E aí, com relação até ao que a professora Jana falou, da política ambiental, eu acho assim, os europeus usam a política ambiental como protecionista. Agora, existem formas nossas de tratar dependendo do governo. Eu acho que o Bolsonaro, os europeus usavam a política ambiental como protecionismo, embora tenha razões também legítimas, mas eu acho que o Bolsonaro dava muito motivo. Esse era uma grande preocupação. O Bolsonaro, se pegava fogo na Amazônia, o Bolsonaro falava que não tinha nada a ver e tinha que deixar queimar. E isso dava um argumento para o europeu médio, que é mais preocupado com essas questões ambientais e tudo mais, de que, pelo amor de Deus, a gente vai assinar um acordo para ver da floresta amazônica queimada a carne que eu vou comer aqui na minha mesa. Então tem isso, né? Eu acho que os europeus vão usar de qualquer jeito, mas aí depende de como o governo vai lidar com esse tipo de protecionismo que ele apresenta. Mas eu acho que é basicamente isso. Posso só fazer um comentário? Bom, alguns pontos que eu fui anotando para seguir o diálogo, né? Essa coisa do meio ambiente, né? Com certeza é uma forma instrumental da Europa apresentar os seus próprios interesses. Embora misturado com isso existam os movimentos ecológicos autenticamente legítimos e tal, né? Mas aí até a chamar de neocolonialismo verde eu acho um pouco exagerado, porque fiquei me lembrando muito, claro, tem a essência e a aparência da política, né? Então, essencialmente, é uma forma de instrumentalizar. A aparência ambientalista está sendo instrumentalizada por outros interesses mais essenciais. Mas a aparência importa, né? E, no final das contas, gera alguma pressão. Então, o Bolsonaro foi pressionado, de alguma forma, pelo fim dos financiamentos daquele fundo da Noruega, de outros financiamentos internacionais, fundo da Amazônia, né? Isso enfraqueceu ainda mais ele no plano internacional. E daí eu lembrei bastante um trabalho da geógrafa, a professora da USP, Larissa Bombardi, que atualmente mora na Escócia, acho que ela mora em Edimburgo, ou na Bélgica. Ela morou um tempo na Escócia, acho que talvez esteja na Bélgica. E ela tem um trabalho que foi muito importante essa publicação na Europa, que é o Atlas do Uso do Agrotóxico no Brasil, e que, quando ela publicou esse trabalho na Europa, foi uma grande... foi bem bombástico, porque ela disponibiliza em PDF livre na internet. Ela tem um site que ela coloca as coisas dela. E foi muito bombástico, porque a maior parte dos agrotóxicos proibidos na Europa são usados no Brasil em produtos que são da primeira linha de exportação para a Europa. Então isso gera também uma série de contradições nesse plano ambiental que são reais, né? Que a Europa proíbe, assim como a Europa proibia determinadas indústrias florestais, né, das madeireiras que depois iam atuar na Argentina e no Uruguai livremente, né? Então tem essa contradição, existe mesmo. Eu não sei se eu sou tão otimista em relação ao fim da indústria de combustíveis fósseis. Eu acho que esse processo é um pouco mais lento e, inclusive, é conduzido pela própria indústria de combustíveis fósseis, né? Um dos setores que tem investido na transição energética dos carros a bateria é a própria indústria de combustíveis fósseis, né? Então, acho que a indústria alemã não é tão... É um paradigma que tende a ser superado, mas eu acho que essa superação não é tão rápida assim, né? Acho que essa extrema-direita eventualmente contra o acordo, tem essa mesma coloração do Brexit, né?
né, que é esse nacionalismo que, de alguma forma, ao ser antiglobalista, se volta contra o conceito de Europa forjado no neoliberalismo da União Europeia, né? Então, acho que passa por aí mesmo. E no final das contas é isso. Polônia, você que escreveu, né? Polônia, França e Itália, mais um. Pode ser só qualquer um. Qualquer um. Porque esses três já têm a população, 35% da população. Então, realmente, no final das contas, talvez a gente esteja discutindo um futuro defunto, que a gente não sabe o quanto isso vai para frente ou não, mas de toda forma expressa, né? Como, e aí pegando um pouco a fala do Miguel, né? Eles qual é o ponto estratégico? Eles mantiveram a posição, Eles né? mantiveram, né? Qual é o ponto estratégico? Seria possível, e é uma pergunta que acho que a fala do Miguel me motivou a fazer, assim, seria possível pensar num acordo Mercosul-União Europeia em bases populares, em bases soberanistas, em bases voltadas para o interesse da periferia, né, para o desenvolvimento da periferia? Que tipo de acordo seria esse? Porque daí não seria um acordo de livre comércio. Né? Então, que tipo de acordo seria esse? Que tipo de transferência tecnológica e com quais contrapartidas? Né? Então, inverte totalmente o debate, porque esse acordo é essencialmente forjado na lógica do neoliberalismo e não teve participação popular, mas mesmo se tivesse tido, qual seria a interpelação do movimento popular num acordo desse tipo, num arranjo desse tipo, né? Enfim, acho que ignoro temas de diplomacia popular, mas eu sei que existe agora um grande debate sobre participação política e diplomacia, né? A orientadora do Gustavo, a Tatiana, trabalhando muito nisso, né? Participação social no campo diplomático, acho que é de enorme valor, mas me pergunto qual seria a perspectiva popular, desenvolvimentista, ou enfim, de algum tipo de soberania que poderia ser colocado e não foi. Né? Porque daí a gente fica debatendo várias alternativas ruins, no final das contas. Né? E qual seria a alternativa mais interessante estratégica? O Mauringoni tem a resposta. Não, Vai eu dizer tenho resposta e mais planos para o futuro. Deixa eu falar daqui, né? É o seguinte, me parece que a vanguarda do acordo, falando um pouco isso que a Joana falou e que o Gustavo tinha falado, é o agro, do ponto de vista do Brasil, e as montadoras estrangeiras. O agro, aliás, foi o único setor que se colocou no Congresso e conseguiu aprovar uma resolução defensiva para as tarifas do Trump aqui no Brasil. Quer dizer, eles aumentaram as barreiras tarifárias aqui no Brasil e conseguiram unanimidade. Mérito, aliás, da Tereza Cristina. Não foi do governo, não foi nada. Então, a gente precisa ver quais são os setores. Atualmente, não tem nenhum setor de trabalhadores. Eu queria saber, a CUT, a CTB, as centrais aqui, cada um, vocês têm a noção de como elas estão se manifestando? Não. Eu sei, assim, no geral é contrário. Hã? No geral, elas são contrárias, mas eu vi, cada uma não... A CUT é contrária. A CUT é contrária. Interessante isso. O MST também. Eles colocaram lá, né? Eu vi que você colocou no movimento sindical as centrais. Eu estava querendo saber porque é mais próximo do governo. Vai falar isso para a CUT. Alguém quer fazer uma fala conclusiva? Algum comentário final? O Bruno faz. Posso só Claro. uma coisa rapidinho, que eu acho que era na fala de fechamento de vocês. Eu acho que a gente está discutindo esse acordo Mercosul-União Europeia num momento, como você mesmo falou, né? Você tem um avanço não é só da extrema direita, mas de uma certa direção que acaba no esgotamento do famigerado globalismo. Quer dizer, a extrema-direita colocou na mesa, e isso está sendo incorporado de uma forma mais espalhada, essa coisa de relações bilaterais com o império. Quer dizer, você fazer a Argentina, Estados Unidos, a Argentina com não sei o quê, a Rota da Seda, que é todo mundo com a China e tal. Quer dizer, você tem eu não sei se a gente pode falar isso, mas uma certa transição de acordos multilaterais para um mundo mais com estados nacionais buscando relações uns com os outros. Não tenho isso muito elaborado, mas enfim, era só um comentário sobre isso.
Como é que vocês veem isso aí dentro da pesquisa de vocês? Então, acho que na atualidade essa formação de blocos econômicos, transferência, não sei se funciona mais no mundo que a gente vive. A gente está vendo na União Europeia diversas perspectivas políticas dessa questão separatista, o avanço da extrema-direita, e até aqui no próprio Mercosul. A gente tem o Uruguai, que sempre teve ressentimento com o Brasil e a Argentina, de forma histórica, ele sempre sentiu, tem até um termo que eles usam lá, que é um pequeno entre dois gigantes, de isolamento ali, de alguns países dentro do próprio bloco. Então há diferenças ali que são históricas e até perspectiva. Eu escutei até no Uruguai que o Brasil era imperialista, que sempre queria tomar a frente das negociações, dos acordos, e o país se sente isolado. Então, esses grandes blocos, eu não sei se nos próximos anos a gente vai ver essa coesão, se não houver um grande desmonte, né? E a gente está vendo esse avanço, esse protecionismo dos acordos bilaterais. Há um interesse de vários países, desde o Mercosul, da União Europeia, de fazerem acordos bilaterais. E a gente está vendo uma certa fragmentação, tanto do comércio internacional. A gente está numa questão de política de mudança mesmo, a gente não sabe onde a gente vai chegar, né? A China está avançando, a gente está vendo o Trump fazendo essas mudanças ali na economia americana, se fechando ao mundo. Uma proposta que eles mesmos colocaram ali no consenso de Washington, né? É uma proposta do próprio império. A gente está vendo que isso não está funcionando mais e eles mesmos estão se fechando. Então, por que a gente, às vezes, tem que se abrir para o mundo agora, né? Nesse momento que a gente está, que eles estão justamente no movimento contrário, a gente pode ter mais a perder do que ganhar com isso, justamente. A gente não conseguiu crescer, não conseguiu ter uma indústria, não conseguiu avançar, né? As coisas pararam, entrou na ditadura, tudo estagnado. Então, a gente está num momento de mudança e às vezes usar essas velhas formas não funcionam mais. A gente está vendo que o acordo está praticamente barrado aí pela Europa, no Mercosul também a gente vê que tem assimetrias entre os países aqui, mesmo com um certo consenso, né? O Lula tomando a frente de tudo, a gente está em 2026, a gente não sabe o que virá aí. Se o Lula continua aí, será candidato ou não, se a extrema-direita vai voltar aí à tona e que rumos isso levará. Então, é uma questão que realmente a gente não sabe onde vai parar. Concordo com o Bruno, só queria salientar com relação a essa questão dos blocos, eu acho o seguinte. O Trump está meio que destruindo a ordem internacional criada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, de certo modo. É claro, algumas coisas ficam, algumas coisas vão, mas assim, minha opinião, acredito que, eu não sei, os Estados Unidos hoje não parecem mais, pensando como do lado europeu, os Estados Unidos hoje não parecem mais tanto confiáveis, digamos assim, porque digamos, tem o Trump, mas o Trump ele sai da presidência, quem vai ser eleito no lugar dele? Pode ser o J.D. Vance. O Trump está falando em fazer um terceiro mandato, que na prática seria um golpe de Estado nos Estados Unidos. Então assim, é tudo muito incerto. Eu penso assim, essa questão dos blocos, eu acho que, diferente um pouco do Bruno, eu acho que os blocos, eles acabam sim se aproximando. Determinados tipos de blocos com interesses em comum acabam se aproximando. E aí eu não sei se foi um pouco disso que aconteceu no acordo Mercosul-União Europeia. De interesses de ambos os lados, não são interesses, no caso, por exemplo, brasileiro, não é interesse nacional, é interesse de alguns setores, né? Mas eu acho que foi um pouco disso, uma aproximação entre blocos por causa de uma conjuntura. E tem que ver também se a questão conjuntural é uma questão estrutural, né? Se isso vai permanecer. A gente não pode limitar o país a 50, 100 anos por causa de um acordo que foi feito numa conjuntura específica por causa de um presidente americano específico. Tem isso também, né? Então, não sei, tem bastante incerteza. O Trump lançou bastante incerteza com relação a isso. E só mais um detalhe também, até com o que a professora falou, o setor químico é muito favorável ao acordo. Porque eles entendem que primeiro o setor químico, principalmente o capital estrangeiro, e o setor químico entende que o aumento de exportações do agro para a Europa vai aumentar o uso de fertilizantes. É o argumento deles.
que são esses que não são utilizados. Não. Eu queria falar como chato de assembleia. Eu queria fazer uma colocação. Era o seguinte. 4 minutos. A professora Joana e eu estava conversando aqui no início. O nosso próximo encontro é dia 7, no meio já do período de reposição. E a professora Joana deu a seguinte ideia. O tema é a Segunda Guerra Mundial e a América Latina. O nosso receio é que esteja esvaziado a universidade, a gente faça um encontro aqui com menos gente do que hoje, já teve menos, a gente tem tido uma média de 45 a 55 pessoas, hoje a gente teve 30, 30 e poucos. A professora Joana deu a ideia de a gente fazer online esse, para ter uma participação maior e para não sofrer esse esvaziamento da universidade. Eu queria rapidamente aqui ver o que vocês acham. Uma enquete rápida. Enquete, pesquisa. O que vocês acham? Data FBC. Não sei. Quem acha melhor fazer online? Vamos lá. Melhor, porque pode ser que mais gente. Todo mundo. Lembrando que assim, a nossa posição é pela presencialidade. Essa é a nossa prioridade absoluta. Mas na semana de reposição, a gente sabe como funciona. Eu nessa semana, por exemplo, no próprio dia 7 eu vou dar uma prova sub. Vão ter 5 alunos na minha turma, sabe? Ou 6. Então a gente sabe que vai ter gente que já vai estar se sentindo mesmo no recesso, vai esvaziar. E se a gente fizer online, até porque a ideia é que a gente convidou o Rodrigo, que é um professor da Unifesp. Seria muito assim desconfortável deslocar ele até aqui e depois é muito esvaziado. Aí pelo menos se tiver 30 pessoas, que não é ruim, é bom ter 30 pessoas online, ele pelo menos não teve que se deslocar. Ele está ali na casa dele. Então a gente pode fechar isso, tá? Depois eu vou divulgar, mas o nosso encontro de maio vai ser online. E daí em junho a gente retoma nossas atividades presencialmente. Acho que logo na primeira semana de junho já tem um encontro, que é aquele de questão agrária na América Latina. Depois a gente retoma. Fechou? Obrigada, gente. Parabéns.